A paz do Senhor Deus, a todos os filhos de Deus na face da terra, o único Deus que existe, que é Javé, que é Jeová Deus, que criou todo o universo. Que a paz desse Senhor esteja na tua vida e na minha vida. Ele é o único Deus na face da terra. Ele se fez carne, se vestiu de carne, habitou entre nós, é o Senhor Jesus, que é o próprio Criador vestido de carne. Ele experimentou a morte, a ressurreição, hoje está em todo lugar como o Espírito que dá vida, o Espírito Santo. E quando você o invoca, Senhor Jesus, esse Espírito entra em você. Nós estamos lendo a Bíblia, livro de Joel, capítulo 2, versículo 18. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Joel, mais um dos profetas que foi enviado a Israel, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, porque Deus havia dado a sentença que se eles não se arrependessem, eles seriam levados como cativos para a Síria e para a Babilônia. Eles não deram ouvidos, isso aconteceu. Nos nossos dias não será diferente. A grande tribulação está chegando, os 1260 dias do livro de Apocalipse, os 1290 dias do livro de Daniel, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 42 meses. O Senhor vai trazer o julgamento na face da terra. E como na época de Joel, hoje Deus também está nos avisando por meio da sua palavra. Se você quiser dar ouvido a Deus, você não vai sofrer as consequências. Se você não ouvir e continuar rebelde, obstinado, seguindo a si próprio, seguindo as religiões, você será enganado e você será deixado para a grande tribulação. E eu também. Mas se nós dermos ouvidos à palavra de Deus, o Senhor pode nos salvar dessa grande tribulação. Joel 2:18. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Por isso que a grande tribulação será para toda a terra. E em toda a terra Deus tem o seu povo. Todo aquele que creu nele e o tem em si é povo dele. Como é que chama esse povo hoje? Igreja. Que igreja? A igreja. Eu e você e todos os filhos de Deus somos a igreja. Deus só tem uma igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Por isso que nessa igreja só tem um pastor, só tem um líder. É o próprio Deus, é o Espírito dentro de mim e de você. Tudo isso que te ensino que tem igreja, fulano, beltrano, isso aí tudo é mentira, não tem na Bíblia. Na Bíblia só tem a igreja, uma só. Todos nós fazemos parte desta igreja. E essa igreja é o seu povo. Mas Deus também tem uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Muitos dos israelitas não creram que Jesus Cristo é o Messias. Estão aguardando ele, mas guardam os mandamentos de Deus. Aqueles que são fiéis a Deus, que ainda não creram nele, dos judeus, serão poupados, porque crerão no último dia, quando o Senhor Jesus voltar. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que eu vos envio trigo e mosto e óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas isso não aconteceu ainda, porque o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia, da Síria. Quando voltaram, nunca mais conseguiram ser uma superpotência. No ano 70 da nossa era, foram destruídos novamente. Voltaram em 1948. Estão lá como uma nação. Mas eles ainda não são cabeça das nações. E eles serão. Quando? Que esta palavra vai se cumprir? Após a volta gloriosa do Senhor Jesus. Os judeus que guardam os mandamentos de Deus serão salvos. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fiz grandes coisas.
No finalzinho da grande tribulação, quando for o final do reinado do anticristo, que será de 7 anos, e esses 7 anos em Daniel está dividido em 2 partes. Primeiro haverá uma parte boa, chamada falsa paz. Depois haverá a parte pior, ruim, que é a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Todas as nações na face da terra subirão contra Israel terreno, para destruí-los totalmente. E o Senhor Jesus virá salvá-lo, porque eles invocarão: Javé, Jeová, cadê a tua aliança? E ele virá. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Então o Senhor não tem uma aliança só com Israel, o judeu terreno, ele tem com toda a terra. Porque em toda a terra tem o povo dele, que é a igreja. Antes de começar a grande tribulação, os vencedores da igreja, os fiéis, serão arrebatados vivos. Então, se nós levamos uma vida profana, como filhos de Deus, salvos e vivemos imundos no pecado, na rebelião, nós seremos deixados para a grande tribulação. Mas quando terminar a grande tribulação, toda a terra foi julgada por Deus. E os vencedores da igreja vão reinar sobre as nações, aonde Israel será cabeça. Depois da volta do Senhor, este é o milênio da Bíblia. Não temais, animais do campo, porque os pastos dos desertos reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Depois da volta do Senhor, quando terminar a grande tribulação, a palavra nos diz que o leão vai pastar como o boi, e a ovelhinha vai se deitar junto com ele e não vai ter mais problema. Por quê? Porque no último dia o diabo, Satanás, o espírito do anticristo, o espírito das trevas, o espírito que obstina as pessoas a se rebelarem contra o Criador, que não querem obedecer à palavra de Deus, será tirado, preso no abismo por 1000 anos. Todos os seus anjos que o seguiram, todos os demônios serão presos, acabou. Então haverá uma paz na terra, onde as pessoas vão desfrutar da terra, dos frutos da terra, sem a influência de Satanás. Mas ainda assim, as pessoas que sobreviverem à grande tribulação e se tornarem essas nações sobre a face da terra, terão que ouvir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Por meio de quem agora? Dos judeus terrenos. Eles serão os sacerdotes que vão pregar a palavra do Senhor, porque eles crerão no Senhor no último dia. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã, a seródia no 1º mês. E as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, lagosta, pulgão, oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E ainda será enviado esses exércitos para julgar toda a face da terra. Porque toda a terra está se tornando Sodoma e Gomorra. Toda a terra está se tornando numa idolatria. Deus, ele virá julgar a terra. Mas o Senhor está falando da promessa para os fiéis. Depois que passar esse julgamento, Deus vai falar para o seu exército, os gafanhotos: não comam mais as lavouras das pessoas. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Então hoje, Israel é envergonhado. Muitas vezes já foram destruídos. E a igreja também é envergonhada. Mas quando o Senhor voltar, ele vai tirar do meio da igreja o fermento, os falsos cristãos. O Senhor vai purificar a igreja. E os cristãos desobedientes, os filhos de Deus desobedientes, serão julgados pelo Senhor e serão disciplinados nas trevas exteriores. Não fique satisfeito com a salvação, porque Deus é amor e misericórdia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso ele é Deus. A única exigência para uma pessoa ser salva, não ser colocada no lago de fogo junto com o diabo, é que ela creia e receba o Senhor dentro de si, creia que ele veio, morreu e ressuscitou. É a única exigência. Quando você reconhece que ele é seu Senhor, que ele é Deus, você é salvo. Mas depois eu posso ser um bom filho ou um péssimo filho.
Depende se eu dou ouvidos ao meu pai ou não. Eu vou ser um tipo de filho. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visão. Essas coisas tudo se cumprirá e está se cumprindo nos nossos dias. Mas a consumação disso aqui será depois da volta do Senhor. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fogo e fumaça. Não são muitos os profetas de Deus hoje que falam a palavra de Deus como ela é. Mas tem alguns que falam, graças a Deus. E Deus vai trazer esse julgamento aqui. As pessoas não gostam de ouvir que Deus é um Deus justo. Só gostam de ouvir que Ele é amor, paz e amor. Mas não gostam de ouvir que se a pessoa não for fiel a Deus, ele será disciplinado por Deus. E que quando Deus derrama sua justiça sobre a face da terra, Deus ele é injusto. Esse é o espírito do inferno, do Satanás, que está colocando na mente das pessoas essa situação. Porque o propósito de Deus é para que o homem reinasse sobre a face da terra e vivesse feliz. Mas nós temos algo como os anjos, livre-arbítrio. Você escolhe. Agora, porque você escolhe errado e vem a disciplina de Deus, você vai falar que Deus é ruim? Que Deus é mau? Que isso não é Deus? Um Deus desse tipo aqui, que Ele não quer para você? Que você não quer para você? É porque você quer andar nos seus delitos e pecados. E eu também. Agora, se eu reconheço que Ele é o Senhor e que eu não quero viver no meu velho viver, não quero viver de acordo com o espírito do engano que está agindo na face da terra, eu vou reconhecer que Deus é justo. Que quando chegar a justiça de Deus, ainda é pouco aquilo que Deus está fazendo para julgar a humanidade. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Já aconteceu isso? Mas vai acontecer. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o dia que o sol se escurecer e a lua se tornar como sangue, se você estiver aqui ainda, saiba, chegou o dia de Deus. E o Senhor diz porque as pessoas foram rebeldes a Ele, malignas. Vão se esconder da face de Deus. E vão pedir para que os montes caiam sobre eles. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está vendo? Salvação é uma coisa. Basta você crer, invocar, Ele entra em você, o Salvador entrou em você e você é salvo. Não é você entrou numa religião e você foi salvo, você foi batizado em uma religião e você foi salvo. Não, você creu, você invocou o Senhor. Ele é o Senhor e Salvador e você foi salvo. É de graça, é pela fé. E ainda assim milhares e milhares de pessoas, porque confundem a palavra de Deus com sistemas religiosos, não invocam o Senhor, não o recebem dentro de si e irão para a perdição. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. O Senhor Jesus virá livrar Israel das mãos do anticristo. Quando virá livrar? Quando Israel reconhecer que só tem um socorro para eles, Jeová Deus. Enquanto eles confiarem nas suas bombas, nos seus aviões, nos seus mísseis, na sua defesa, Deus irá abandoná-las e deixar até o último momento. Será que eu e você também precisa ser assim? É necessário que venha uma desolação tão grande na nossa vida, para que lá no fim da linha, no desespero, você invoque o Senhor para que você seja salvo? Precisa passar por tanta tribulação, desgraça? Ou nós podemos crer no Senhor e viver uma vida de desfrute do cuidado, da paz de Deus? O julgamento do Senhor virá. Haverá um fim de linha. Haverá uma faixa, chegada. Você pode ser o último a chegar, mas você vai ter que passar pela faixa. E depois da faixa, qual é a sua recompensa? Haverá o fim de linha, sim. Haverá o fim de linha para o diabo, para Satanás. Está muito perto a faixa, já está dando para ver a faixa. Chegada. Volta do Senhor. Reino milenar. Grande tribulação.
A faixa já está visível, já está dando para ver. Assim como o Senhor tem dito e nos restantes que o Senhor chamar. Que o Senhor possa te chamar hoje para você ser livrado. Não se esqueça, se eu e você ficarmos para a grande tribulação por causa da nossa incredulidade e rebeldia e satanismo, não foi porque Deus é injusto, foi porque nós não cremos e obedecemos a palavra do Senhor. Vamos pedir para o Senhor nos chamar hoje para crermos e obedecermos a Ele? Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, na Tua presença, na Tua comunhão. Nós temos um anelo no nosso coração. Nós queremos ser chamados por Ti nesse dia. Nós queremos ouvir a Tua voz. E nós queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver na Tua presença. Senhor, nós queremos desfrutar do Teu amor, do Teu carinho, do Teu cuidado e sermos salvos, Senhor, de tantas coisas ruins que vai acontecer sobre a face da terra porque nós merecemos. Porque a humanidade não deu ouvidos à árvore da vida, deu ouvidos à árvore do conhecimento do diabo. E a Tua punição chegará para toda a terra. Senhor, amolece o nosso coração, limpe os nossos ouvidos, nos ajuda a ouvir o Teu chamamento. É no Teu nome que nós rogamos e Te pedimos. Amém. Faça a sua escolha. Haverá um fim. Haverá, no final da linha, haverá chegada, chegamos. Que o Senhor tenha compaixão de mim e de você. Que possamos chegar na faixa de chegada, no final da linha. E possamos falar como Paulo: combati o bom combate e guardei a fé. Vamos combater o bom combate de Deus hoje. Não vamos nos acovardar diante dos demônios e Satanás do inferno, que enganam as pessoas. Vamos falar a verdade da palavra de Deus. Vamos ser as colunas da verdade. Não porque somos melhores que ninguém, mas porque nós cremos na palavra de Deus. Tenha um ótimo dia. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. Que Ele se lembre de mim também nesse dia.